Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É sempre um prazer renovado quando todas as semanas eu preparo um clipe para sua consideração, com o objetivo de ajudá-lo, de orientá-lo, de guiá-lo e dar instrumentos para que você persiga uma vida e uma carreira bem-sucedida. Hoje eu quero gastar alguns minutos falando com você sobre como você deve proceder no primeiro dia de trabalho, o dia mais importante de sua jornada em uma organização. O seu futuro depende deste primeiro dia. Ele não depende dos 100 primeiros dias, ou dos 90 primeiros dias, ou dos 80 primeiros dias, como você vê na literatura consultiva gerencial. Não. O seu dia mais importante numa nova empresa é o seu primeiro dia de trabalho. É ele que vai determinar o seu futuro. Portanto, eu gostaria de lhe orientar, dando-lhe alguns princípios de conduta, de tal maneira que você se tornasse um profissional bem-sucedido. Eu tenho encontrado muitas pessoas ao longo da minha carreira, do meu trabalho, que dizem que saem de casa pela manhã e choram ao longo do caminho porque não querem trabalhar naquele lugar. Eu encontro inúmeras pessoas que dizem que estão insatisfeitas com o seu trabalho e que permanecem nele porque não tem outra opção. O mercado não tem agora oportunidade para todos. E em vez de eles reagirem a esta situação, eles se mantêm dentro daquela gaiola de ouro. E naturalmente, à medida que os dias vão passando, eles vão se tornando cada vez mais complacentes, mais procrastinadores. E muitas vezes, quando eles veem a janela da gaiola abrir, eles não sabem voar. Cuidado, muito cuidado, quando você ingressa em uma nova empresa. Primeira recomendação que eu lhe faço, e lhe faço isso de coração, de mente aberta: não tente ser perfeito em sua organização. Você nunca vai ser. E se você tentar ser perfeito na sua organização, você nunca vai aprender a delegar responsabilidades para seus subordinados. Consequentemente, você jamais irá crescer na organização. Você só cresce na organização quando você é capaz de formar outras lideranças. E é aí que você avança. 2. Procure ser empático, discreto, elegante, polido, educado e flexível em sua organização. Se você não tem essas características que nós chamamos de soft skills, procure desenvolvê-las por meio de cursos, inteligência emocional, lendo um livro como, por exemplo, O Poder do Subconsciente, ou um outro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ainda outro, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. O Poder do Pensamento Positivo, do pastor protestante Dr. Norman Vincent Peale, entre tantos outros livros que estão aí a tratar deste assunto. Ou como trabalhar com superiores tóxicos. Ou, muitas vezes, despreparados. Porque quando você entra na organização, você vai encontrar todo tipo de fera. Então você precisa estar preparado. E este é um ponto extremamente importante. 3. Não importa se você é o zelador, se você é uma copeira, ou se você é um diretor ou diretora, ou um presidente de uma grande organização. Procure sempre dar o melhor de si mesmo. Não apenas a organização que você dirige, puxando a sua equipe para que entregue resultados todos os dias, e resultados superiores. Não. Procure desenvolver as pessoas.
Gaste tempo com as pessoas, orientando-as. Não tenha medo se eventualmente você ferir uma delas. A verdade vai sempre ferir. É preferível você ler um livro que age na sua mente como se fosse uma espada penetrando cérebro adentro, do que você lê-lo e dizer: perdi meu tempo. O bom chefe é aquele que chama a atenção de seus subordinados com humildade, mas com uma oração sempre presente. E aí, eu poderia citar aqui o exemplo de uma pessoa que foi referência para mim, quando eu li o seu livro, Nem Só de Pão Vive o Homem, de um executivo japonês, empresário japonês, por nome Konosuke Matsushita. Quando ele queria chamar a atenção de um subordinado, ele escrevia uma carta e deixava aquela carta sobre a sua mesa durante vários dias. E durante esses dias, ele lia a carta para ver se ele estava sendo justo, se ele estava verdadeiramente contribuindo para o desenvolvimento do seu empregado. E se ele, ao final de uma semana, de 10 dias, percebesse que ele estava verdadeiramente dando a contribuição para o seu subordinado, ele o chamava à sua sala e dizia: eu quero que você lê essa carta para mim. E depois ele pedia os comentários para ver qual era a reação desta pessoa ou destas pessoas. Portanto, trate as pessoas com dignidade e dê a elas a oportunidade de evoluir. Eu tenho visto inúmeras vezes, inúmeros casos. O profissional é avaliado no mês de janeiro, no mês de fevereiro, mês de março, com notas altíssimas em seu desempenho. Excedeu. Um super cara, aparentemente, pela avaliação. No mês de abril, esse mesmo indivíduo é chamado pelo seu chefe e o seu chefe diz: eu preciso demiti-lo, porque você não tem mais o perfil da organização. O que mudou em 30 dias? Fala para mim, seja honesto, não minta para o seu subordinado. Não minta para o seu subordinado. Eu sei que eu deixo muitos de vocês estarrecidos com a maneira como eu falo, mas é necessário, porque o nível de pressão nas organizações está tão alto, que as pessoas estão ficando doentes. Eu tenho tratado aqui no meu trabalho profissionais que sofrem de depressão no mais elevado grau. E essa depressão vem de onde? O burnout, da pressão, da insatisfação e da tortura psicológica, mental, que é exercida sobre essas pessoas. Se você é um chefe, tenha muito cuidado para não agir assim. Em quarto lugar, cultive sempre uma atitude positiva e use sempre de bom humor na sua empresa. Cuidado para ao passar pelas pessoas, não cumprimentá-las. Eu me lembro que no passado eu fiz um coaching de uma executiva brilhante, inteligentérrima, e a empresa estava pensando em demiti-la. Apesar do seu brilhantismo, qual era o problema? Ela era muito sisuda, ela não cumprimentava as pessoas, ela só sabia criticar, ela nunca tinha uma palavra positiva para dar, até mesmo na reunião. Isso acontece com grande frequência. Então, procure sempre, como eu digo, procure sempre colocar na sua mente coisas positivas, ou coisas que lhe fazem ou que lhe dão esperança. Elimina as coisas negativas, elas vão passar. Essas coisas todas vão passar. Concentre-se nas coisas positivas, daquelas coisas que você vai fazer de bom para você e para os outros. Eu tenho visto tanta gente
perdendo tempo pensando em coisas negativas, quando elas poderiam usar o seu tempo, o seu esforço, a sua energia para coisas positivas. Alguns meses atrás eu estava tratando com um executivo, um gerente, média gerência, e a esposa dele o fragou no computador, olhando sites pornográficos. Ela olhou enquanto ele tomava banho e ela foi percorrendo o site. Aí ela encontrou um grupo de mulheres que vendiam o corpo, cada uma mais bonita do que a outra. E ele foi descendo, ela foi descendo do computador e encontrou o preço de cada uma. Quando ele saiu do banheiro, o pau quebrou. E ela disse: eu não quero viver com você. Olha o que você está fazendo. Eu disse: meu caro, isso acontece porque se você tivesse lido o livro, ou os livros que eu lhe recomendei, você talvez não fosse fragado desta forma. Eu já tive no meu escritório, olha o nível, um vice-presidente, que foi pego no meu escritório, na Alameda Santos, olhando sites pornô, e parece que ele fazia questão de, quando saía da sala, deixar uma mulher geralmente pelada na tela. E aí as minhas funcionárias me chamavam para que eu fosse testemunha daquele ato. Ora, quanto tempo a gente joga fora, quando a gente poderia estar lendo um bom livro, como identificar um bajulador, de Plutarco, brevidade de Sêneca, brevidade da vida, livros fabulosos, a importância de viver, de Lin Yutang, filósofo chinês. Lê a obra de Albert Schweitzer, lê uma biografia de uma pessoa importante e veja onde nós estamos passando o nosso tempo. Eu lhe falo com muita franqueza, eu tenho 78 anos, eu confesso a você que eu nunca tive a curiosidade de abrir meu computador para ver mulheres peladas, para ver sites pornográficos. Eu prefiro me debruçar sobre um bom livro e lê-lo, estudá-lo. A natureza humana, a comédia, a Divina Comédia de Dante, ou até mesmo Provérbios de Salomão. Se você vier ao meu escritório, eu tenho a Bíblia em cada espaço, e geralmente a Bíblia está aberta no livro de Provérbios de Salomão, um livro que todo executivo deveria lê-lo. Não estou tratando de religião, não estou tratando de denominação protestante, até porque sei que essas denominações todas são frutos da teologia gerada na cabeça humana. Muitas delas estão distantes dos ensinamentos da divindade. Mas aproveite o seu tempo para ver coisas melhores, para estudar, fazer um curso de inglês, por exemplo, espanhol, francês, alemão. Eu acho extremamente importante este ponto. Olhe como você está gastando o seu dia e cuidado para você não derrapar. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, que é o ponto 6. Demonstre interesse não apenas pelo sucesso de sua organização, mas pelo seu próprio. E lembre-se que você é o agente responsável pelo seu progresso profissional. Pelo seu progresso profissional. Não é o seu chefe que deve cuidar de sua carreira, não é a empresa que deve cuidar do planejamento de sua carreira. Eu tenho repetido estas coisas inúmeras vezes.
que é para você ter consciência. Eu estou fazendo um trabalho para um profissional de uma grande empresa. Ele já está nesta empresa há mais de 20 anos e finalmente a sua esposa chamou a atenção dele, mostrando para ele que ele está com a carreira estagnada. Ele veio conversar comigo, contratou os meus serviços, eu estou conduzindo este trabalho, está comigo há um mês, e ele disse: Gutenberg, o vento da liberdade está soprando na minha mente. Eu estava perdendo o meu tempo, eu vou fazer alguma coisa. E olha aqui o que aconteceu nessas 2 últimas semanas comigo. É isso aí, é um processo de renovação. Ou como ele disse para mim, eu vou me tornar uma nova fênix, eu vou me recriar das cinzas. Esse meu trabalho, todo ele é feito com esse objetivo. Eu quero vê-lo crescer, porque encontro tanta gente dizendo que o Brasil não dá oportunidade. Não é verdade. É você que não está sabendo criar oportunidades, gerar oportunidades. A oportunidade está na cadeira onde você se senta, na sala onde você trabalha, com o chefe que você tem, na empresa onde você trabalha. Abra o olho, abra a mente. 7º, escolha bem as suas batalhas e respeite os seus adversários. E por último, lembre-se que quando você entra numa organização, você começa a competir muito antes de entrar nela. Você começa lá no processo seletivo. E se você foi um vitorioso e está começando na nova empresa, procure ser competitivo até o final de sua carreira. Seja competitivo, estude, se prepare. Faça uma rede sólida de relacionamento. Aprenda, desenvolva habilidade política. Faça o seu marketing pessoal com sabedoria. Mas, o mais importante, torne-se um sábio. A sabedoria vale mais do que ouro, do que a prata ou do que qualquer pedra preciosa. Não se iluda. Você não se torna um sábio simplesmente porque você tem um MBA em Harvard ou um PhD na London School of Business. Você se torna um sábio quando você sabe transformar as suas experiências, as suas vivências em sabedoria pura. Em sabedoria pura. Busque a sabedoria. Eu agora quero convidá-lo para que você veja as minhas recomendações de leitura. Quando você vai começar em uma nova empresa, eu sugiro que você leia este livro aqui. Fui contratado, e agora? Este livro vai lhe orientar sobre essas questões sobre a qual tratei hoje neste clipe. E as vulnerabilidades de um executivo, que é também para abrir os seus olhos e você perceber quais são os erros que podem lhe levar a lugar nenhum. Quero agora convidá-lo para visitar o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, ou então você pode me contatar por meio de um e-mail. Mande para contato@gutenberg.com.br e eu prometo a você lhe responder em menos de 24 horas qualquer e-mail que você me enviar. Se você gosta dos meus trabalhos, eu peço para você recomendar aos seus amigos. Quero lhe agradecer, melhor dizendo, pelo seu tempo, pela sua consideração. E eu espero que com essa minha franqueza, com essa minha clareza, com essa minha objetividade, você possa avançar, crescer, ter sucesso e ser feliz. Muito obrigado.